Você já se perguntou por que o bico dos tucanos é tão grande? Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre como isso pode ter a ver com o radiador de um carro e até com o chifre de besouros. Comparado com o de outras aves, o bico dos tucanos é bem grande. Até mesmo Charles Darwin ficou intrigado e se questionou sobre isso. Ele chegou à conclusão de que os machos poderiam utilizar seus bicos para atrair as fêmeas. Quanto maiores e mais coloridos os bicos, melhor. Semelhante ao que vemos em pavões machos que usam seus rabões coloridos para conquistar as fêmeas. Chamamos isso de seleção sexual, que é quando os animais selecionam seus parceiros sexuais baseados em determinadas características, como por exemplo, beleza e tamanho dos bicos. E a partir disso se desenvolve uma verdadeira corrida armamentista para ver quem tem o bico mais atraente. Mas a explicação de Darwin para o tamanho do bico dos tucanos vem sendo questionada, e não é a única explicação possível. Um artigo de 2009 propõe uma nova função para o bico, e que pode ajudar a explicar seu grande tamanho: a troca de calor com o ambiente. Mas como assim trocar calor com o ambiente? Para entender melhor isso, vamos fazer uma analogia com um carro. O motor dos carros produz calor, e para que o carro não superaqueça, eles utilizam um sistema de arrefecimento. Nesse sistema, um líquido é aquecido pelo motor e flui até o radiador. O radiador é constituído por vários canais em forma de colmeia. Isso dá ao radiador uma grande área de superfície. O líquido quente, ao chegar no radiador, dissipa o calor para o ambiente. Então, o líquido resfriado pode retornar ao motor sem causar maiores danos. O curioso é que o bico dos tucanos funciona de forma bem similar. Eu não estou sugerindo que os tucanos tenham motores, mas os tucanos, como os outros organismos e como os carros, precisam regular sua temperatura para não correr o risco de superaquecer. Para muitos organismos, existe uma temperatura corporal ideal. No caso dos seres humanos, por exemplo, a temperatura ideal média é 36 graus Celsius. Em situações em que a temperatura não é a ideal, o organismo possui mecanismos para contornar essa situação. E você sabe bem disso. É só lembrar das suas aulas de educação física, em que você acabava quente, todo suado. Exercícios físicos elevam a temperatura corporal, e para se resfriar, seu corpo produz suor, que ao evaporar libera calor do seu corpo. Essa é uma das várias estratégias dos organismos para regular a temperatura corporal. Nos tucanos, após um exercício físico intenso como o voo, a temperatura corporal aumenta. Para se diminuir a temperatura e evitar o superaquecimento, a circulação de sangue aumenta em direção ao bico. O sangue quente chega ao bico, e é aqui, no bico, que esse calor vai ser dissipado. E aqui está a explicação para o tamanho do bico. Podendo ter até 50% do comprimento do animal, o bico tem uma área de superfície muito grande. Isso ajuda a trocar bastante calor com o ambiente. Essa relação entre tamanho e dissipação de calor fica clara em outros exemplos de estruturas que realizam essa mesma função e que, devido a isso, são desproporcionalmente grandes, como, por exemplo, a orelha dos elefantes e as cristas dos estegossauros. Comparando carros e tucanos, temos dois processos bem semelhantes ocorrendo. Enquanto nos carros o líquido aquecido flui para o radiador, nos tucanos é o sangue quente que flui para o bico. E o bico, assim como o radiador, vai dissipar esse calor. Na biologia existe um nome bonito para esse tipo de estrutura que dissipa calor para o ambiente. São as janelas térmicas. E a gente pode resumir as janelas térmicas em 3 características. Elas possuem muitos vasos sanguíneos, elas permitem variação do fluxo sanguíneo dentro da estrutura e elas são desproporcionalmente grandes. Isso significa que elas vão ter uma alta taxa de troca de calor com o ambiente. Só que o bico dos tucanos não são as únicas estruturas com essas características. Besouros, por exemplo, possuem mandíbulas e chifres imensos e que parecem preencher essas características. Então, se os chifres e mandíbulas dos besouros são tão similares aos bicos dos tucanos, será que eles também podem funcionar como radiadores? Essa é a pergunta feita por mim, Luiz Henrique Lima Silva, graduando em Biologia pela Unifesp, e pelos professores Alexandre Palaoro e José Eduardo de Carvalho. Nossa proposta de projeto ainda está em andamento, mas como os besouros possuem tanto chifres como mandíbulas, nós selecionamos 2 espécies de besouros, uma com cada tipo de estrutura. A primeira espécie é a Megasoma guias, um besouro da família Scarabeide, que possui chifres que se projetam da cabeça e do tórax. A segunda espécie é a Macrocrate bucephalus, um besouro da família Lucanidae que possui mandíbulas desproporcionalmente grandes.
Para descobrir se o chifre e as mandíbulas são radiadores, nós vamos fazer um teste, no qual os animais vão passar por uma sessão de exercícios. 5 minutos de caminhada, notando que a ideia é usar a pinça para fazê-los caminharem sem encostar neles e evitar a transferência de calor. Mas antes dos exercícios, os animais terão sua temperatura medida por uma câmera térmica. A imagem da câmera térmica permite a gente medir a temperatura de cada região do corpo, incluindo os chifres e as mandíbulas. E após os exercícios, os besouros terão sua temperatura medida com a câmera novamente, dessa vez a cada 30 segundos. Dessa forma, a gente vai poder verificar como que o calor está se dissipando. Caso o chifre e a mandíbula demorem mais para retornar à temperatura inicial do que o resto do corpo, teremos evidências de que esses armamentos são janelas térmicas, pois isso demonstra que o calor flui do resto do corpo para essas estruturas, que então dissipam esse calor e atuam de forma bem semelhante com o radiador de um carro.